Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês. Quem nunca teve aí o problema de uma queda de energia, é ou não é? E aí vem aquele desespero, será que eu perdi a minha peça ou não? Bom, nesse caso aqui aconteceu a mesma coisa. Já tinha aí mais ou menos umas 50 horas rodando e piscou energia. Na verdade não foi só uma piscada, se fosse uma piscada daria até para recuperar, porque a máquina tem esse recurso, mas ficou mais aí de meia hora e sem energia, a mesa esfriou, já descolou e aí não tem o que fazer. Nessa hora aí tem que repensar no que nós vamos fazer. Bem, nesse caso em específico, quando voltou, ela voltou ainda para o zero, ela fez um home, deu um probleminha a mais aí, e perdi a referência, então não sei mais qual é a altura que ela parou. Geralmente a gente faz o quê? Pega uma régua e mede daqui até embaixo, depois vai lá no cura e faz o ajuste jogando esta altura que a gente mediu para baixo. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso de uma outra forma, uma forma um pouco mais precisa, porque com a régua a gente consegue medir com a precisão de milímetros. Então a gente consegue aí pegar no máximo aí de 1 milímetro, 1,5 milímetro de precisão. E a gente sabe que essa variação de meio milímetro não é legal, né? Vai dar um probleminha. Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar a peça na posição que ela estava. Então ela estava nesta posição, basicamente. Vamos tentar fazer com que ela fique o mais apoiada possível de volta na mesa. E qual vai ser a ideia? Nós vamos vir descendo o Z da máquina até o bico facear na peça. E aí nós vamos saber qual é a real altura. No meu caso, a máquina ela foi zerada com o bico bem rente na mesa. Então eu não usei o papel para fazer aquele ajuste. Eu deixei realmente olhando ao olho nu, eu deixei sem passar nenhuma luz entre o bico e a mesa, mas sem estar apertando também, né? A gente tem que apenas encostar o bico na mesa de forma que ele fique zerado. Feito isso, e aí depois desse ponto a gente joga a máquina para baixo e verifica no display qual é a altura em Z. Então vamos fazer um teste aí, vamos dar uma acelerada para a gente ter uma agilidade no processo, mas aguenta aí. Bom pessoal, aqui o que nós fizemos? Nós fizemos uma pequena limpeza no bico, aumentamos a temperatura aí próximo de 250 graus, limpamos o bico, eu fiz uma retração aqui do filamento para ele não ficar babando, justamente para a gente ter o bico mais limpo possível para poder fazer essa verificação. Na verdade, o que a gente vai usar? A gente vai usar a máquina para fazer a medida, né? Vamos fazer uma medição indireta aqui. Vamos utilizar a peça na mesa, usar a própria coordenada na máquina para a gente saber qual é a medida exata. Aí no caso a gente vai ter a precisão de décimos. Então no caso dessa máquina aqui ele até consegue andar de 1 em 1 centésimo. Porém eu acho que não dá não. Porque o passo do motor em Z ele consegue, cada micropasso dele, 4 centésimos. Então a gente não conseguiria aí fazer a medição de 1 em 1 centésimo. Então eu acredito que de 1 em 1 décimo até a gente consegue chegar nessa precisão, apesar do múltiplo ser 0,12. Mas a gente vai conseguir ter aí uma dimensão muito mais próxima do real do que utilizando uma régua. Então vamos lá. Olha só, nesse caso agora aqui, eu subi ela 1 décimo e vim andando em X. Quando eu vim andando em X, só de ter subido 1 décimo, ele pegou na peça. Então a gente percebe que nós já chegamos na altura da peça correta. Então eu vou abaixar esse 1 décimo de novo e a peça, o bico tem que passar
em cima da peça sem tocar nela, já que 1/10 abaixo ele movimentou a peça. Então vamos lá. Muito bem. Então repare só, nesse caso aqui, com 1/10 acima ele toca na peça, 1/10 abaixo ele não toca na peça. Então a gente chegou na altura indicada. Aí é só eu fazer a verificação no LCD de qual é a altura em Z que eu preciso. Olha só, nesse meu caso aqui, 162,27. Como 27 para mim é um problema, então eu vou colocar 162,3. Beleza? Bora lá. Bom, pessoal, aqui nós temos o seguinte problema. Nesse caso aqui, você percebe que o arquivo ele não dá para ser fatiado. Se a gente tentar fatiar ele de novo, ele fala que não é possível fatiar. Para conseguir fatiar ele, eu teria que desagrupar os modelos. Só que como eu fiz todas esses suportes de forma manual, quando a gente desagrupa o modelo, perde todos esse formato. E não sei se vocês perceberam, quando desagrupou ele desceu um pouquinho. Nessa de descer um pouquinho já era, a gente perdeu a configuração que a gente tinha anteriormente. Então eu não posso pegar essa peça aqui e diminuir ela aqui o valor de 162,3. Menos 162,3. Por quê? Ele vai se perder. Isso aqui não vai ficar do tamanho exato que eu preciso. Então, qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade seria entrar no G-Code que nós temos e procurar a altura de 162,3. O que acontece aqui? Por que ele é 0,3? Porque a altura da primeira camada, veja só, foi 3/10. Então ele foi a primeira altura de camada 3/10, depois todos múltiplos de 2. Então acabou dando o 162,3 de altura. Então vamos localizar ele lá. Vamos mandar localizar e o valor de Z 162,3. Olha só, ele encontrou justamente esta altura para a gente, que foi a altura que nós verificamos na máquina que parou. Então você percebe que os décimos deram perfeitos. Então o que acontece? Desse ponto aqui, mais ou menos dessa parte aqui para cima, eu tenho que deletar todinho o programa e fazer justamente esta parte daqui para baixo. Como eu não sei exatamente o ponto onde ele parou, ele pode ter parado na metade dessa camada aqui. Então a gente vai ter que fazer essa camada e depois, conforme for, dar um pequeno ajuste. Então, o que eu vou ter que pegar aqui, ó, dessa parte aqui para cima, eu vou tirar ele fora. Então, ele ficou aqui, belezinha, Z de 162,3. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui, nós tivemos a parte de temperatura da mesa, temperatura do bico, ele jogou para o home. Ele levantou um Z7, zerou a extrusora, jogou 10 milímetros fora de material para encher o bico, zerou a extrusora de novo. Aí o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, ele deu um recuo de 13 milímetros para poder depois fazer o shirt, né? Que é a parte de saia. Muito bem, aqui o que seria interessante fazer? Nesse Z de 7 milímetros, e vou colocar 2/10. Em Z aqui eu vou pôr 2/10, que é a altura de camada padrão. Feito isso, eu não vou deixar ele, não vou falar para ele soltar material. Não vou falar para ele soltar material, porque a gente já vai deixar ele bem calibradinho, já com pressão no bico. Não vou falar para ele retrair material. Só que aqui é importante a gente fazer o seguinte, olha só. Ele está falando aqui que ele vai estar na altura, ele foi para o home, depois ele ficou numa altura de 2/10, que é a altura da nossa camada, depois ele zerou a extrusora. Nesse caso de zerar a extrusora, ele não pode zerar a extrusora no valor normal, de 0, porque senão ele vai soltar todo esse material aqui, ó.
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar a minha extrusora nesse valor aqui, ó. G92 e de tanto. Então esse daqui é o primeiro valor que eu tenho aqui, ó. Então esse é o valor que eu preciso. E aí o que acontece? Ele vai se deslocar para esse X e Y aqui já soltando um pouco mais de material. Repara que aqui eu tenho 0,26 e aqui já está indo para 0,28. Então nessa etapa aqui, ó, ele já vai estar fazendo suporte e já depositando material. Muito bem. Outra questão. A altura dessa camada é de 162,3. Então, se eu não zerar ele em Z de 162,3, aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai jogar, ele vai achar que está em 0, ele vai descer a mesa 162,3 milímetros e vai começar a imprimir no ar. Não é isso que eu desejo. Então, eu preciso dizer, com esse G92 aqui, eu digo o seguinte para ele, ó, G-Code, você já está parado no E de 3.282 e já está parado no Z de 162,3. Pode começar a fazer a impressão. Então, o que vai acontecer? Como eu acabei de vir para o home, ele vai estar no 0,2. Então, ele vai estar 2 décimos acima da mesa e já vai começar a imprimir como se ele tivesse no Z de 162,3. E ele vai continuar a fazer a impressão. Muito bem. Eu preciso diminuir a velocidade da impressão. Isso é extremamente necessário. Quem diminui a velocidade da impressão? Dá uma olhadinha lá nos G-Codes. Olha só, na parte aqui de G-Code nós temos o M220 define a porcentagem de material, porcentagem de avanço, na verdade. É como se eu fosse lá no meu avanço e diminuísse ou aumentasse na máquina. Isso aqui, esse M220, eu posso colocar, por exemplo, 50%. Ele vai fazer a nossa primeira camada em apenas 50% da velocidade. Isso é extremamente importante. Por que é importante? Não dá para você fazer a primeira camada na velocidade de 100%. Lembrando que o nosso G-Code é como se ele estivesse fazendo a peça normalmente. Então eu vou usar o M220, vamos voltar aqui, ó, M220, e vou colocar a porcentagem de 10. E vamos colocar aqui S de 10. E vamos jogar aqui o de M221. M221 é do fluxo. O fluxo eu até posso aumentar um pouquinho também. Vamos colocar aqui M221, um S de 120%. Então o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a velocidade de impressão para 10% só. Ele vai fazer bem lenta a primeira camada e depois vai jogar e jogando 120% de material. Então ele vai jogar 20% a mais de material. Para quê? Para forçar a grudar a primeira camada na mesa. E esse M220 e M221, eu vou copiar ele, Ctrl C, e vou jogar lá no Z 162.5. Então, olha lá, eu vou localizar aqui, ó, o 162.5. O 162.5 aqui já seria a segunda camada. Nessa segunda camada, eu já posso modificar aqui, ó. Eu vou colocar o M de volta para 100% e o M220 e o M221 de volta também para 100%. Isso o que vai fazer? Vai calibrar novamente a velocidade e o fluxo a partir da segunda camada para uma velocidade de fluxo normal. Então, vamos ver o que vai dar isso lá. Vamos salvar, é lógico, e vamos jogar lá para a máquina, para a gente ver o que vai dar. Bom, galera, aqui então o que nós já fizemos? Pegamos o G-Code que a gente fez agora, aquele acerto da altura, e vamos jogar para a máquina para ver o que vai acontecer. Então aqui já está mesa aquecida, já passamos o laque e já deixamos aqui tudo na temperatura adequada. Já pegamos aqui, ó, material já está no bico, ó lá, já está soltando material no bico, então já está com o bico cheio e vamos mandar imprimir.
Olha só, pessoal, sem mexer na altura da camada, tá indo legal. 2 décimos está ficando bacana. Só o comecinho dela, que ele não estava com a pressão no bico ainda nivelada, que ele deu uma pequena falha ali, mas aquilo é suporte. Vamos ver se na segunda camada não vai começar a descolar. Se começar a descolar, a gente tem que parar e começar tudo de novo. Vocês repararam que ele está funcionando numa velocidade bem lenta. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando em 40 milímetros por segundo aproximadamente. Como nós jogamos apenas 10%, ele está trabalhando a 4 milímetros por segundo. Geralmente, a primeira camada eu faço aí em torno de 15 milímetros por segundo. Então daria aí para eu aumentar um pouco mais de 10 para 20% para ele fazer a primeira camada um pouco mais rápido. Nesse caso aqui, já deu para perceber que ela está grudando. Então está aderindo legalzinho, eu posso aumentar um pouquinho só a velocidade. Não pode aumentar demais. Se aumentar demais, ela vai começar a descolar. Nesse momento ele já mudou. Lembra aquele M20 e M21 que a gente mudou na altura de 162.5, se eu não me engano? Já mudou tudo para 100% agora. Já está na velocidade normal na segunda camada. Então, pessoal, vamos ver como é que ficou. Olha só. Tirando aqui, nós já temos a primeira parte e aqui a segunda parte que estava faltando. Agora vem a questão de se a gente cortou certo ou não. Vamos ver? Essa daqui era a parte que já estava pronta. Esse daqui, ó, eram os finalmente aqui só desse local. Então veja só, o encaixe ficou perfeito. Então vamos fazer agora a montagem, vamos colar, vamos remover os suportes e vamos ver como é que ela vai ficar pronta com as 3 partes coladas. Vamos lá?
Então, pessoal, olha só, ficou muito bom, a emenda ficou perfeita. Aqui é só lixar, dar o primer, fazer toda a parte de acabamento. Colocamos fita dupla face e olha só, faz uma parte finalizada. Agora está imprimindo já a segunda asa, que a asa está faltando, e o escudo. Então só falta mais 2 pecinhas só para a gente finalizar esse projeto. Muito obrigado, um grande abraço.